tenho a quem pedir socorro, eu tenho a quem procurar. Não poderia ter filhos mesmo. Porém, ele poderia, inclusive, evoluir para óbito. Hoje, para mim, ele representa o meu maior intercessor. João Pedro é um milagre de Frei Galvão. Nós estamos no ano de 1739, quando Frei Antônio de Santana Galvão nasceu na cidade, na vila de Guaratinguetá, em São Paulo, né? Quando o Frei Galvão nasceu, aqui era uma vila, Santo Antônio de Guaratinguetá. E a vila era um meio caminho entre São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e o litoral. Apesar de ser uma pequena vila, mas ganhou uma notoriedade por ser o cruzamento da história da Corrida do Ouro. E nós estamos ainda no contexto de Brasil colonial, né? Brasil colônia de Portugal. E é um tempo assim também onde cada vez mais o interior do Brasil começou a ser explorado, sobretudo com a descoberta das minas de ouro em Minas Gerais, né? A família do Frei Galvão era muito católica e devota de Santana. E toda tarde eles rezavam com os escravos e os filhos, os que eram numerosos, eram 10 filhos, e rezavam em casa o terço. E isso deve ter influído muito na formação do Frei Galvão, que já tinha essa vocação religiosa. Numa família católica, né? Justamente o contexto familiar é muito importante. Ele se desperta, sim, para a vida religiosa, sobretudo. As virtudes de Frei Galvão, as virtudes que ele praticou ao longo da vida, certamente vêm de berço. O pai era muito generoso, um homem bom, como a mãe também muito generosa, caridosa. E, por isso, eles procuraram dar aos filhos uma boa formação cristã, uma boa formação humana, uma boa formação religiosa. O fato que o pai enviou o Frei Galvão, porque já tinha um irmão estudando com os conventos, com os padres jesuítas, né, na Bahia, e ele com 13 anos foi enviado para estudar as ciências, né, no convento dos jesuítas. Frei Galvão, ele estava estudando com os jesuítas, mas nesse período, quando ele estava estudando, começou uma grande perseguição aos jesuítas, com ameaças, inclusive, foram se fechando os colégios jesuítas, e o pai, muito atenado, talvez as questões políticas da época, o pai o trouxe de volta e pediu que Frei Galvão fosse estudar com os franciscanos, no convento que nós tínhamos em Taubaté, hoje é o convento de Santa Clara, que Frei Galvão entrasse com os franciscanos menores, né, que eram conhecidos também, os franciscanos alcantarinos, né, mas é a ordem dos frades menores. O religioso, ele não é dono da própria vida, né? Ele vai onde a congregação pede que ele vá, e ele tem aquela disponibilidade toda para seguir. E acabou indo para São Paulo. Depois que ordenou padre no Rio de Janeiro, ele celebrou a primeira missa em Guaratinguetá, né? Celebrou a primeira missa em Guaratinguetá, e logo em seguida ele foi enviado aqui para a cidade de São Paulo, para o convento São Francisco, aqui de São Paulo. O convento era aqui essa igreja, e onde está atualmente a Universidade de Direito, Faculdade de Direito aqui ao lado. Ali estava o convento. Então ele foi enviado para esse convento para estudar filosofia, teologia, se aprofundar. Desde que ele chegou a este convento, então ele passa a exercer a missão assim, de sacerdote, celebrava, mas muito cedo ele também começou a se voltar para as irmãs, e não só ali as irmãs, ele dava assistência espiritual aqui à Ordem Terceira, franciscana, e foi de fato um grande missionário. Pela proximidade ali do Largo São Francisco, do atual, Frei Galvão era diretor espiritual ali. E a irmã Helena certamente era dirigida também espiritualmente por ele. E ela teve esse sonho, né, no qual então o sonho
prefigurava a ela em fundar uma casa religiosa, um mosteiro. Aí é uma coisa meia, porque ela está dentro também de uma casa religiosa e carmelitana, né? E de austeridade também, né? Mas ali ela recebe a missão de fundar uma casa, e essa casa fosse dedicada inclusive à própria Virgem Maria. E ele, sabedor que tinha essa congregação, né, das monjas concepcionistas da Imaculada Conceição, ele pessoalmente fez o convite para que elas viessem morar nesse mosteiro. Então, desde que elas vieram para cá, nunca outra congregação assumiu aqui o mosteiro. Elas estão aqui desde o tempo dele. Frei Galvão dá todo o apoio. Aqui é um terreno doado pelo Morgado Mateus, que era o governante da época, né? E aqui se instala e ele começa a construção, né, desse mosteiro. Então, mais outros grupos, escravos que na época começam a construir essa parte, né, do mosteiro. Mas tudo a revelia, né? E é certo, com grandes interrogações do bispado. Um fato interessante, quando o governador aqui de São Paulo, na época, né, pediu para se fechar o mosteiro, que ele queria que fechasse tudo, né? Diz que o Frei Galvão fechou e ficou aqui dentro. Aí diz que quando o governador viu que ele estava, falou, mas o senhor não foi mandado? Não, falou, o senhor não mandou embora, o senhor mandou fechar. Uma coisa é fechar, outra coisa é ir embora, né? Então, eu fechei como o senhor mandou. Mas ele continuou aqui com aquela vida de oração, de orientação para as irmãs também. E uma coisa que o pessoal confunde, o pessoal fala assim, né? Que o Frei Galvão é o fundador da congregação. Não, ele não fundou congregação nenhuma. O Frei Galvão, ele fez o convite para elas virem. Quem é a fundadora é aquela santa que está ali atrás de azul no altar, que é a Santa Beatriz da Silva e Menezes, né? Então, elas só estão aqui nesse mosteiro por causa disso. Porque são de clausura, são de oração, né? E ele queria que aqui morasse alguém também que tivesse a devoção dele, a Imaculada Conceição. Então é um homem que era religioso por excelência, um cuidado espiritual em tudo aquilo que era dever do sacerdote, mas também é um homem que participa da vida, da cultura do povo da época. Eu sempre insisto nesse ponto. Aqui no município, ou na Câmara Municipal, ou no Planalto, né, como assim era chamado, Frei Galvão, ele foi o grande pacificador, ou seja, aquele que semeou a paz. Quando uma vez ele foi, tentaram expulsá-lo aqui da cidade de São Paulo, porque defendeu um escravo, né, que estava sendo condenado à morte, né, ele defendeu o escravo, né, ele foi expulso da cidade de São Paulo. Então já estava saindo para o Rio de Janeiro e aí o povo se rebelou e foi com o capitão, como chamaram o governador da época, foram brigar com ele, disseram, Frei Galvão é nosso, ele é do povo, ele é da cidade, e lutaram e ele teve que revogar essa expulsão de Frei Galvão aqui do convento de São Francisco. Ele é aquele que dá aos pobres, é aquele que vive com os pobres, mas ao mesmo tempo é aquele que promove a paz, né, na política, a paz nos segmentos sociais, e que nesse momento deviam estar efervescendo aqui em São Paulo também, devido às revoluções e assim por diante. Ele, sim, ele é o homem da paz, o homem da caridade. Quando a gente lê a vida de Frei Galvão, ele foi um homem dinâmico, um homem de ação. Parece que ele está sempre em movimento, sempre andando, sempre peregrinando. É o testemunho de vida, né? E por isso que logo que ele morre, o povo já o declara santo, santo súbito. Ele morre em 1822, num contexto também muito conflituoso, que é o da independência, né? Das guerras, de aceitação da independência ou não, que antecedeu também na época dele todas as conspirações. Em meio a esse secularismo, Frei Galvão desponta, né? Desponta com a fé, com a pregação, com uma pastoral bem popular. Porque ele também sempre teve um carinho
um cuidado muito próprio para com os mais empobrecidos. Ele entendeu a vontade de Deus no seu tempo, do seu jeito, com a sua vocação. Que o amor é criativo, porque a história das pílulas conta exatamente isso. Frei Galvão estava atendendo uma pessoa, estava ocupado naquele momento e mandaram chamá-lo para atender um outro rapaz. Frei Galvão, não podendo ir, escreveu uma oração e colocou aquela antífona mariana: depois do parto, permaneceste virgem, Santa Mãe de Deus, rogai por nós. É o que está escrito na pílula de Frei Galvão. O rapaz tomou, engoliu e ficou curado. Esse é o primeiro relato, né? Mas deve ter acontecido outros. Essas pílulas, elas sempre eram muito endereçadas às mulheres grávidas, né? De gravidez de risco mais tarde. E que ele distribuía para aqueles que estavam doentes para que pedissem a intercessão de Nossa Senhora, né? Então, o milagre de Nossa Senhora, né? É a humildade dele, né? Então, peçam a Nossa Senhora que ela vai, então, realizar. Então, por Frei Galvão, Nossa Senhora atendia muitas graças. Então essa intercessão, ela é muito bonita porque revela, diga assim, aquilo que Frei Galvão sempre viveu. E nós sabemos que ele, como noviço, ele fez também aquele juramento, uma espécie de voto, onde ele pegou do seu próprio sangue e fez o juramento por escrito que ele ia defender, nem que precisasse morrer, ele ia defender a Imaculada Conceição da Virgem Maria. O Frei Galvão, ele é santo hoje, eu digo, graças a duas pessoas. Primeiro, Dom Paulo Evaristo Arnes, que foi arcebispo aqui de São Paulo, desde 1970 até 1998. E Dom Paulo contava para nós que um dia ele fez aquela visita ad limina. Para quem não sabe o que é isso, a cada 5 anos todos os bispos vão a Roma para apresentar um relatório de 5 anos de trabalho na diocese. E lá eles visitam as congregações. E o Dom Paulo disse que foi na congregação dos santos para ver lá como é que estavam os processos dos brasileiros, né? E aí o Dom Paulo disse que viu assim no canto lá da sala da congregação um monte de pasta empoeirada. E disse que ele perguntou: o que é aquilo ali? Ah, aquilo ali é um processo de um brasileiro que está aí parado. E ele mexeu. Quando ele abriu as pastas, era o Frei Galvão. E aí ele veio para o Brasil, voltou. Aí ele foi até a casa da irmã Célia, no Ipiranga, e falou para a Madre Geral: eu quero que essa freira, como ela trabalhou no processo da Madre Paulina, eu quero que ela trabalhe no processo do Frei Galvão. Eu chamava ela a mãe dos santos do Brasil, porque se a gente teve santo foi por causa dela, né? Para acontecer a canonização, você tem que ter um milagre reconhecido. E não é eu falando que o meu caso é um milagre, mesmo porque nem eu sabia que era um milagre. Para mim era uma graça que eu tinha alcançado. Porque o milagre, para acontecer, tem que ser cura e nunca mais pode ter aquele problema. Eu liguei para o mosteiro, pedi o endereço e mandei. Chegou nas mãos da irmã Célia Cadorim, que era apostoladora do processo de canonização de Frei Galvão. Eu não sabia. E ela me retornou a ligação e falou comigo, e falou: Sandra, eu recebi a sua carta contando da sua graça, até então a gente tratava como uma graça, e eu gostei muito porque para mim isso é um milagre duplo. Eu tenho um problema super sério, que é um útero dividido ao meio por uma cartilagem muito espessa, que impede o desenvolvimento do feto. Então, quando eu fiquei sabendo que eu não podia ter filho, eu fiquei muito triste. E eu já sabia que eu ia perder o bebê novamente, porque era muito triste. Como eu não podia ter bebê e era muito difícil de segurar, eu tinha que ficar fazendo repouso absoluto, não podia levantar, não podia fazer nada. Então, já sabia que eu ia perder novamente, eu já estava conformada que eu tinha que esperar o tempo do aborto espontâneo, né? O que aconteceu foi que no primeiro dia dessa novena, eu pedi para Frei Galvão que eu simplesmente parasse de sangrar e não sentisse mais dor, porque eu tinha sangramentos constantes e intensos. Então eu ficava na cama com muita dor e sangrando demais, e só esperando o dia do aborto. E eu só pedi isso para ele.
Eu fiz a minha novena com muita fé para eu parar de sangrar e não ter mais dor. Apenas isso. No dia seguinte, isso eu fiz à noite, com a água benta dele, eu lembro até hoje. Tomei a primeira pílula da novena, tomei um gole d'água benta e fui dormir. No dia seguinte eu acordei sem nada, sem nenhum sangramento, sem nenhuma dor. E foi assim, incrível, porque eu chamei minha mãe muito assustada e falei, mãe, olha o que está acontecendo, né? E as duas assim, nossa, realmente então ele é maravilhoso. É um milagre você ter parado de sangrar, né? E aí eu continuei a novena e durante a novena eu já estava esperando perder o neném, só que eu não perdi. O que aconteceu? Eu peguei mais um envelopinho e fiz mais um pedido e fui fazendo os pedidos conforme a minha médica ia dizendo, agora vai acontecer isso, 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 porque era o caminho, né? Não tinha solução para mim, assim, eu não poderia ter filhos mesmo. Aí, todas as etapas eu fui conseguindo ultrapassar com a ajuda das pílulas de Frei Galvão. Na noite anterior ao meu parto, na sexta-feira à noite, a minha médica passou no quarto e falou assim para mim, o neném já está entrando em sofrimento, eu vou ter que fazer uma cesárea, um parto de emergência. De emergência, sim, um parto complicado, ela disse. E eu estou muito preocupada. E eu olhei para os olhos da minha médica e falei, por que a senhora está tão preocupada? E ela fez assim para mim, porque eu posso perder você. O seu problema é tão grave, o seu útero é um útero tão deformado que eu posso precisar fazer uma cesárea, que principalmente é o que ela achava que ia ser feito mesmo, ela ia tentar um parto normal, mas ela falou, eu acho que vai evoluir para uma cesárea, porque o seu colo de útero ele é insuficiente. Eu falei, então eu estou muito preocupada, porque se eu demorar a agir, eu posso perder você. Aí o meu filho Enzo nasceu com 32 semanas, eu fiquei internada 1 mês, ele nasceu com 32 semanas, então assim, foi um milagre duplo, porque eu me salvei e meu filho se salvou. Aí eu fiquei realmente uma devota de Frei Galvão. Beatificado e depois canonizado. Beatificado por São João Paulo II, né? E depois canonizado pelo Papa Bento XVI, que foi uma linda canonização, né? Uma linda cerimônia aqui no Campo de Marte, em 2007. A irmã Célia falava assim, padre, nem todo mundo tem condições financeiras de ir para Roma. Então, da gente poder fazer, né, a canonização aqui no Brasil, pelo menos os devotos daqui, e encostado, que o Campo de Marte é encostado aqui. Também podia ser em outro canto do Brasil, né? Que muitos paulistas não podiam ir. Mas só a alegria da gente ter a canonização aqui foi ótimo. E por que a canonização foi aqui? Porque normalmente todas as canonizações é em Roma. Agora, por que foi aqui a do Frei Galvão? Porque naquele ano, naquele mês, aconteceu a Conferência Episcopal Latino-Americana. E o Papa vinha para a abertura da Assembleia lá em Aparecida. Aí falaram para o Papa, olha, tem um santo brasileiro que o processo está pronto, o senhor não pode canonizar, já que o senhor vai estar em São Paulo? Ele falou, posso. Aí marcaram a canonização. Por isso, sinto-me feliz, porque a elevação do Frei Galvão aos altares ficará para sempre emoldurada na liturgia que hoje a Igreja nos oferece. Frei Galvão, intercede por nós, bom irmão. Cantamos por ti, Frei Galvão. Teu dom foi viver em verdade. Eu tive um sangramento muito feio, onde eu achei que eu estava perdendo mesmo o João Pedro. E eu fiz um voto para o Frei Galvão que se eu conseguisse continuar com a gravidez, se eu não perdesse o João Pedro, eu colocaria Galvão no nome da criança, seja ela mulher ou homem. Ele nasceu dia 27 de abril. Foi diretamente para a UTI neonatal.
Dia 1º de maio, ele teve uma complicação muito grande. Eu fui chamada na Santa Casa pela Flávia. Ela me fez uma ligação falando para eu ir lá para colher uma amostra do meu sangue, para ele poder receber sangue, porque ele não estava legal. E aí, nesse dia que ele agravou, no dia 1º, já foi necessário entubar ele. Todo o sistema dele estava comprometido. Então, ele rebaixou, foi acontecendo vários eventos que foi agravando e agravando cada vez mais. E foi quando, nesse dia 1º, eu estando de plantão, já tinha detectado essa piora dele. Então foi entubado, foi necessário, entrou inicialmente com a dopamina. E aí os médicos, as condutas deles é chamar o responsável para informar da gravidade. Chegando lá, o médico falou comigo, falou: olha, mãe, ele não está bem, a gente não pode esconder. E ele está evoluindo para uma infecção generalizada e você precisa saber disso. E no sábado o médico falou para ele, falou: olha, a situação do bebê é muito grave, a gente está fazendo o que a medicina pode, mas a gente não te dá esperança, porque ele evoluiu para um quadro de parar de fazer xixi. O rim começou a parar. Outro sistema estava sendo ali danificado. Ele ficou, a gente chama, o termo que se usa é anúria, ele ficou num período de quase 24 horas de anúria. Eu encontrei a Flávia. A Flávia chegou até mim e virou para mim e falou assim: mãezinha, que fé você professa? Eu falei: sou católica. Ela falou: vamos batizar o João Pedro? Eu falei: vamos. Quando que a gente batiza? Quando a criança realmente está para evoluir para um óbito, que a gente está vendo assim, que está para morrer. Eu falava: João Pedro, a mamãe está aqui, reage em nome de Jesus. Eu chegava lá, eu impunha minhas mãos sobre ele e pedia a intercessão de Frei Galvão. Quando foi no 5º dia, ele começou a reagir. Ele começou a reagir, foi evoluindo de novo, tal. Continuou na UTI, mas saiu daquele quadro de risco gravíssimo que ele estava. Como ele já estava comprometido, bastante comprometido nos outros órgãos, então ele desenvolveu a hidrocefalia, que é um procedimento também que, assim, no caso do João Pedro, é um caso, até hoje, eu ainda não vi outro caso que se curasse somente com punção. Ele tem uma vida normal, ele come, ele já está quase andando, balbucia palavras. Então, assim, 1 ano e 5 meses, que é o esperado para uma criança da idade dele. Então, o desenvolvimento neuropsicomotor dele praticamente é o mesmo de uma criança da idade dele que não teve os problemas que ele teve. Então, como na parte científica e na parte juntando, associando a parte da fé, eu atribuo o milagre porque ele teve uma cura sem deixar sequelas. O João Pedro é um milagre de Frei Galvão. Que um dia eu estava uma sexta-feira que a igreja estava fechada de manhã, que elas estavam limpando, e tinha uma senhora ali fora com a igreja fechada. E essa senhora queria visitar aqui o túmulo. Eu falei: a senhora espera um pouquinho que elas estão limpando e já vai abrir. Ela falou: mas eu estou com pressa. Eu falei: por quê? Que eu tenho que pegar avião. Eu falei: a senhora mora onde? Israel. Eu falei: o que a senhora está fazendo aqui? Ela falou: eu não sou cristã, sou judia, e eu tenho uma neta que tinha leucemia. E ela estava acompanhada de um senhor. Falou: esse senhor é meu amigo, aqui de São Paulo.
E ele me mandou essas pílulas do Frei Galvão. E eu não acredito nisso, em santo, em pílula, né? Mas como ele falou que não era um remédio medicinal, mas devocional, eu fiz a oração e dei as pílulas como mandava no papel para minha neta. E minha neta está curada. Aí entrei com ela aqui e mostrei para ela o túmulo. Falei, Frei Galvão, os restos mortais estão aqui. Quando ela pôs a mão na pedra, ela chorava que nem criança. Mas eu acredito que o grande milagre de Frei Galvão é despertar nas pessoas a fé. Teve um que me tocou profundamente, que foi de um casal de Santa Catarina, que veio no início desse ano aqui muito emocionado para agradecer a Frei Galvão a sua graça. O casal estava bastante comovido e tocado. E aí quando eles chegaram, eu fui atendê-los, a gente sempre está ali na porta, e eles contaram que por muito tempo eles tinham feito a novena, tomado as pílulas de Frei Galvão, no desejo de terem filhos. E a mulher tinha um problema que impedia que ela levasse a gestação até o fim. E ela já tinha tido vários abortos espontâneos. E eles, mesmo assim, confiando em Frei Galvão. E naquele dia, eles estavam com 2 menininhos e vieram agradecer a graça de Frei Galvão. E aí eu perguntei, olha só então, vocês alcançaram essa graça? E os pais chorando disseram, sim, Frei. Frei Galvão nos deu a graça de sermos pais. Nós somos pais adotivos dessas crianças. E naquela hora eu entendi a grandiosidade do milagre de Frei Galvão, que é fazer as pessoas amadurecerem na fé e perceberem que às vezes o milagre, a graça, não vem exatamente como a gente espera e como a gente quer, mas segundo a vontade de Deus. Eu falo assim que o Frei Galvão é o santo brasileiro, porque o brasileiro dá jeitinho para tudo. Porque tem na igreja tem aquelas devoções, né? Que nem quer casar, reza para Santo Antônio. Raio, tempestade, reza para Santa Bárbara. Quer encontrar coisa... O Frei Galvão, ele não tem uma causa, ele não é santo de uma causa. Eu quero engravidar, vou rezar. Não, ele é brasileiro. Ele entende a situação do nosso povo e ele dá um jeitinho se você for merecedor. Frei Galvão, intercede por nós, bom irmão. Cantamos por ti, Frei Galvão. Teu dom foi viver em verdade. Frei Galvão, mensageiro da luz, um cristão que o exemplo traduz. Frei Galvão, santo da fé e bondade.